eu penso que, assim, enquanto essa questão do amor, né, durante todo o processo de vida, eu hoje tenho a nítida certeza de que o amor maior, né, que eu trago comigo, na verdade, é o amor dos meus pais, né? E porque, querendo ou não, o ser humano ele busca isso, né? Ele busca ser amado. Sim. Né? Em todas as buscas que fiz, na verdade, não se concretizou de acordo com aquilo que se sonha, ou que se tem esperança, né? Porque aí tu começa a ver nas relações, enquanto criança, inclusive, de amizades, ou tu tens os teus pares, ou então tu já começa a passar pelo processo de solidão. Em meio a tantas crianças, né, um grupo gigantesco, e tu já está te sentindo só. Isso gera uma confusão de sentimentos, porque de algum modo tu busca te aproximar, e aí, vamos dizer, tu busca ser o mais amável possível com os demais, mas eles, de uma maneira ou de outra, eles te rejeitam, né? São aqueles que não querem. Pensa, eu venho de uma escola fundamental 1, em que os assentos escolares, na realidade, eram em dupla. Era uma carteira onde sentavam 2 a 2. E ali já dava a perceber que quando o professor organizava isso, haviam algumas pessoas que se negavam a sentar-se comigo. Né? Então, isso traz uma marca tão grande, no sentido que começa a falar, mas por que não sentar comigo, analisando a questão do aspecto do amor em si, né? Porque aí nós estamos falando que o amor ao próximo, né? A segurança maior que eu sempre tive, costumo dizer, foi realmente com o amor dos meus pais, da minha família, né? E até hoje, apesar de ter um companheiro, a minha segurança maior, né, está com a minha família, não necessariamente com o meu companheiro. Sim. Né? Na mexer, na goiabeira, com o outro primo que era da mesma idade, brincando. Né? Mas eu só fui encontrá-lo na fase adulta depois. E aí então, quando a gente começa, na realidade, a relacionar e verificar que certo estritamente com famílias, é que então a gente começa a conversar um pouco mais de perto, e ele então, a gente se correspondia por cartas, porque ele tinha, né? Não era WhatsApp? Não. Nos botaria há 48 anos atrás, que foi um tempo de namoro, depois noivado, depois casamento, né? E aí a gente começa, na verdade, a namorar de fato. E assim, é aquela velha história, né? Quando se namora, também defeitos não há. Tem defeitos, está tudo perfeito. Se houver um defeito, é o mínimo, a gente vai consertar. Tá? E aí depois, né, eu posso dizer assim, veio, eu costumo dizer, que sempre quando existe uma relação entre casal, falhas no processo, não é porque um só falhou, os dois falharam. Essa é a grande verdade, né? Mas essa concepção eu tenho hoje, enquanto pessoa mais madura, né? Porque para alguns fatos que ocorreram nas nossas vidas, eu na realidade não teria essa concepção que tenho hoje. Muito pelo contrário, eu me decepcionei. Me decepcionei e muito, porque eu também venho de uma formação, de uma criação, em que sempre foi passado o seguinte, que o provedor, o cuidador,
é o homem, tá? Para uma casa, na construção ou na constituição de uma família. Tá? Talvez até também por ouvir, né, de um lado, onde principalmente o lado da minha mãe, né, uma família constituída por 13 mulheres, mulheres sempre foram à frente dos processos. Então, quando eu me decepciono por um lado, desperta, né, tudo aquilo que eu vivenciei enquanto desde a infância até a fase adulta. E aí também a chegada dos filhos. E agora? Bom, já que não vai dar por aqui, vai ter que ser por aqui. E aí o que acaba acontecendo, né? Às vezes, mas de todas as mulheres, né, que não conseguiram ter aquele amor, né, do cuidado, né, porque nós sabemos que o amor vai para além disso também, né, mas isso é importante, certo? Aí o que vai acontecendo? Vai abraçando, vai trazendo para ti determinadas questões ou determinadas responsabilidades que deveriam ser partilhadas e não foram. Então eu começo a pensar, não, eu vou ter que dar conta dos meus filhos, eu vou ter que dar conta da escolaridade, eu vou ter que dar conta da formação, né? E aí aquela questão, como tudo também envolve, né, dinheiro, precisa moeda, né? Tu tem que fazer essa troca, então tu começa a trabalhar para dar volta, né? Que entra também a questão do nosso papel enquanto mãe, tá? Mãe principalmente de meninos. Vou falar aqui daquilo que eu vivencio, né? Com relação à negritude e à branquitude nunca vai te relatar o que se passa lá, né? Eu costumo dizer, eu não me luto com a vida de ninguém, mas eles nunca vão, mas como mãe, né, de garotos negros, eu acho que a gente também tem que se preocupar muito enquanto na educação dos nossos meninos negros, para que eles entendam como é que se constitui uma relação de amor. Eu acho que é isso que falta. Da atenção, do carinho, do afeto. Tipo, eu lembro-me bem, o meu pai, independente de qualquer coisa, né, se ele viajasse, ele sempre traria algo para minha mãe. Será? Um tecido que ele achava bonito, tá? Outras vezes, conforme as posses dele, quantas vezes eu ouvi ele dizer, o nome da minha mãe era Clotilde, ele chamava de Cló, carinhosamente, né? Aí ele dizia, nossa, Cló, eu olhei na vitrine esse sapato, eu vi o teu pé dentro dele. E trazia. E todos os domingos, pela manhã, né, geralmente era nos domingos, muitas vezes a empregada estava de folga, e a minha mãe então fazia questão de ir pro fogão, né, cozinhava, mas eu já sabia. Depois da ida à missa, que aí o pai nos levava, voltávamos para casa, ele ia colocar o disco na vitrola, ia tirar ela da cozinha e ia para a sala dançar. Sabe? Descendo. Eu particularmente nunca vi meu pai levantar o tom de voz para minha mãe e vice-versa. Nunca. Né? E aí eu lembro que quando a gente começa a namorar em nove, esse negócio todo, né? Não só eu, mas as minhas irmãs, os meus irmãos, muitas vezes ele me sentou e ele alertou, vai ter momentos que vocês não vão estar bem. Enquanto vocês não tiverem filhos, se vocês precisarem conversar,
tem alguma coisa que desagrada, se tem algo que precisa melhorar no relacionamento de vocês, sentem os dois e comecem a conversar. Se sentir que um está se alterando, saia, dá uma volta, faz qualquer outra coisa. Depois vocês voltam a conversar. Jamais gritem um com o outro, jamais percam o respeito um com o outro, sabe? São alguns aspectos da relação, algumas coisas que, apesar de pequenas, elas vão se somando e aí tu vai, né, esfriando nessa questão do amor mesmo, que era algo que deveria ser alimentado o tempo todo, tá? E que de repente não está sendo. E aí por essas e outras a gente percebe o quê? Que essa questão dessa construção, essa ilusão, a geração atual não tem. Aliás, para a geração atual é tudo muito líquido, né? As expressões, né? Ah, fulano ou a fulana. As pessoas não têm, inclusive, a questão, vamos dizer assim, da paciência, da resiliência, né? Porque às vezes se faz necessário, né? Tanto que muitas vezes a gente escuta as pessoas falando desse modo, agindo dessa forma, mas com o passar do tempo ela sente falta do outro, ou pelo menos sente falta de ter alguém como parceiro na sua vida, né? O mais importante é o se respeitar. E querendo ou não, são muitos anos juntos, então cada um conhece o todo do outro. E aí a gente vai percebendo o que eu gosto, o que eu não gosto, da mesma forma que eles também percebem. E eu disse para ela, é bravo, eu até disse para ela assim, ó, o que eu vou te dizer agora. Né? Ela até foi muito engraçada. Eu te digo também, tá? A gente aprende tanto e chega um dado momento que tu te convence, tá? Mas essa é a pessoa que me aceita com todos os defeitos que eu possuo. Tá? Então, como é que eu não vou aceitar? Aí, quando tu tens essa consciência, que tá ali aquela pessoa com todos os defeitos dela, mas que está olhando para ti também, com todos os defeitos que tu tens, e te aceita como tu és, começa a abrir mão de algumas coisas. Aí entra a questão da cumplicidade, né? Né? Tu passa a ser cúmplice e tu passa a buscar caminhos para minimizar algumas coisas que te trazem dor, né? Nessa relação. Tentando de algum modo também, né, fazer que a dor do outro também venha a ser menor. Esperei, chega. Está. Eu chamo para ele de bem, né? Onde é que tu tá? Ele, me desculpa, mas eu fui, desfilei. Aí teve o baile do municipal, eu fui pro baile do municipal. Eu tô tentando chegar em casa agora. Está tudo bem. Ele virou. Ele assim, e tu, como é que veio parar aqui? Eu não fui para Tubarão, peguei a carona, vim, pulei a noite inteira no meu operário. Luiz Gustavo tá lá na mãe, agora vou lá buscar. Aí eu disse, então tá. Então, sempre foi desse modo, tá? Tanto que eu já sabia, porque ele sempre foi fanático do carnaval. Então, sempre existiu essa relação de confiança, prova disso que também, assim, muitas vezes tive que viajar sozinha, muitas vezes tive que ir à festa sozinha, nunca teve problema algum, nunca.